Sob o tema Ensino, Pesquisa e Extensão em Diálogo, integrando saberes e inovando práticas, o evento de 2026 surge como um espaço de reflexão e planejamento coletivo. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença de Renata Perrenot, doutora em Engenharia pela Unesp, e Rosângela Minardi, professora doutora da Universidade Federal de Viçosa, serão as nossas palestrantes de amanhã. E agradecer também a presença de Jussara Hoffmann, nossa palestrante de hoje. Convidamos para compor assim a mesa de honra desta cerimônia o magnífico reitor da Universidade Estadual de Roraima, professor Cláudio Delicato. O pró-reitor de Ensino e Graduação, professor Everaldo Barreto. A pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, professora Leila Chagas de Souza Costa. E o pró-reitor de Extensão e Cultura, professor Robson Oliveira. Senhoras e senhores, convidamos a todos os presentes para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro, seguido do hino de Roraima. Gigante pela própria natureza.
tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Mãe, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, terás seu filho teu louvor de aluna. Quem adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil e Podem sentar, por gentileza. Convidamos, neste momento, o magnífico reitor da Universidade Estadual de Roraima, professor Cláudio Travassos Delicato, para realizar a abertura do Encontro Pedagógico 2026. Boa noite. Cumprimento os componentes da mesa, os pró-reitores acadêmicos, professora Geral, professora Leila e professor Robson, aos membros do Conselho Universitário, a todas as pessoas presentes nesse auditório, em especial os palestrantes, a Rosângela, a Jussara e a Renata, e agradeço à Pró-Reitoria de Ensino e a todas as equipes envolvidas pelo carinho e acolhimento desse primeiro evento oficial da Universidade 2026. Iniciamos essa semana pedagógica em um momento decisivo para a UERJ. Os resultados recentes do ENAMED 2025 funcionaram como um sinal objetivo, emblemático, de algo que já vinha sendo percebido internamente. Indicadores educacionais não expressam avaliações isoladas. Esse resultado mostra uma dimensão maior. Ele aponta um ciclo institucional marcado por desvios graves que exigem enfrentamento direto, responsável e correção radical. A imensa maioria das pessoas que constroem a UERJ todos os dias atua com seriedade
dedicação e envolvimento real com a universidade pública, inclusive em condições adversas. A UERJ seguiu funcionando porque essas pessoas sustentaram a sua missão acadêmica, enquanto alguns a usavam nas sombras em proveito próprio. Os problemas se instalam quando a educação deixa de orientar as decisões do cotidiano universitário e passa a servir a interesses opostos ao plano de desenvolvimento institucional. Seria uma cerveja, né? Mas, nesse lugar, os problemas se instalam quando a educação deixa de orientar as decisões do cotidiano universitário e passa a servir a interesses opostos ao plano de desenvolvimento institucional. Quando isso ocorre, os efeitos aparecem de forma concreta na formação, na credibilidade pública e no respeito da sociedade. E faço aqui uma explicação necessária. Quem esteve na gestão como eu, na vice-reitoria, e antes de mim, o professor Elemar, atuou com base nos instrumentos formais disponíveis à época. Relatórios administrativos, documentos oficiais e pareceres do Tribunal de Contas apresentavam regularidade formal. Esses mecanismos, naquele contexto, encobriam práticas que depois se revelaram profundamente lesivas na universidade. O que veio à tona posteriormente foi a existência de um conluio estruturado, um arranjo deliberado, planejado e persistente para camuflar, desviar e manipular. Falamos de desvio de milhões de recursos públicos. Falamos de direcionamento indevido de vagas em concursos e em cursos de alta demanda como medicina. Falamos, enfim, do uso privado de uma instituição pública. Falamos de investigações que tratam de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Esse conluio envolveu pessoas no meio acadêmico e de outras esferas de poder. Uma minoria desprezível, parasitária e perniciosa que corroeu a universidade e produziu danos profundos. Suas ações estão hoje desveladas, documentadas e em investigação. A atual gestão seguirá até o fim na apuração, na responsabilização e na correção institucional dentro de tudo que for administrativamente possível. Até o encerramento do mandato em 2027, a UERJ passará por um processo firme de separação do joio e do trigo. Quem vive a universidade, quem trabalha com seriedade, quem honra o ensino, pesquisa e extensão, seguirá fortalecido. Quem a utilizou como instrumento para benefício próprio, responderá nos limites da lei e do devido processo. Falamos hoje, portanto, de outra realidade. A UERJ mudou. Assumimos diretrizes claras: organizar a casa, fortalecer a governança, corrigir distorções, recolocar o projeto acadêmico no centro das decisões. Isso constitui princípio de gestão, um princípio orientado à proteção da universidade, à valorização das pessoas comprometidas e ao cumprimento rigoroso da função pública. Esse processo exige paciência, perseverança e firmeza
Instituições sólidas se constroem com método, estabilidade e confiança. Quando os objetivos de uma universidade são distorcidos, o prejuízo ultrapassa o aspecto financeiro. Recursos podem ser recuperados. O tempo das pessoas, esse não. Perde-se o tempo de quem estudou, de quem ensinou, de quem trabalhou e acreditou na UERJ. Esse tempo foi usurpado junto com o dinheiro público. Esse tempo ninguém devolverá. A finitude da vida chega mais cedo ou mais tarde. A sabedoria popular, transmitida desde os antigos provérbios ibéricos, lembra de forma simples aquilo que tantas tradições repetem: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Essa lembrança que atravessou séculos de experiência humana reforça algo essencial. Tudo passa, inclusive o tempo que nos é dado para viver e agir. Mas a universidade permanece. Nosso dever é cuidar dela no tempo que temos, com rigor, lucidez e compromisso público. As sindicâncias internas atuam como instrumentos formais de apuração e responsabilização. Seus encaminhamentos se articulam com o Conselho Universitário, instância deliberativa máxima, responsável por assegurar decisão colegiada, legitimidade e estabilidade institucional. E a atuação firme e equilibrada do vice-reitor professor Edson Dama, que está em Brasília essa semana, constitui um dos pilares da condução desse processo até 2027. Essas ações consolidam uma UERJ organizada, academicamente consistente e socialmente responsável. O orgulho de ser UERJ se expressa na qualidade do ensino, no fortalecimento da pesquisa, nos projetos de extensão, na inovação pedagógica, na interiorização responsável e na ampliação da inserção internacional. A Semana Pedagógica marca simbolicamente essa travessia. Ela expressa um compromisso com a reconstrução, com a verdade e com o futuro. A universidade avança quando opiniões fundamentadas e construtivas são apresentadas, debatidas e devidamente encaminhadas, por meio das representações legítimas do comum, no espaço decisório da instituição. A universidade avança quando o projeto acadêmico se sobrepõe a vaidades, antipatias e interesses pessoais. É no exercício institucional e coletivo que se distingue quem vive a universidade de quem apenas a ocupa. Devemos garantir responsabilidade e compromisso público como critérios permanentes de pertencimento institucional e como base para a reconstrução da UERJ. Nesse horizonte que ultrapassa o imediato, vale lembrar o Eclesiastes: há um tempo para cada coisa, um tempo para construir, um tempo para cuidar, um tempo para corrigir rumos e um tempo para colher. O sentido último desse tempo, quando vivido com inteireza, é simples e profundo. Que possamos ser felizes no trabalho que realizamos, no compromisso que assumimos e na obra coletiva que ajudamos a sustentar. Sigamos, portanto, com o orgulho de ser UERJ, a Universidade Roraima. Muito obrigada ao nosso magnífico reitor. Agradecemos a presença de todos os membros da nossa mesa de honra. Peço que se desfaça esta mesa, que ocupem os lugares na primeira fileira, para darmos continuação à programação do nosso evento.
temos a honra de convidar neste momento Jussara Hoffmann, que proferirá a palestra da ação pedagógica à avaliação mediadora. Jussara Hoffmann possui graduação em matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora na Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul e Secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul. Tem experiência na área de matemática e currículo por atividades do 1º ao 5º ano. Atuou no Núcleo de Tecnologia Educacional da 4ª Coordenadoria Regional de Educação, com a formação de professores para a utilização das novas tecnologias da informação e comunicação em sala de aula. Seja muito bem-vinda. Não? Seja muito bem-vinda de qualquer forma, Jussara Hoffmann. Nós vamos corrigir então o seu currículo. Boa noite a todos. Quero agradecer imensamente, me sinto muito honrada de estar aqui nesse momento. Sei que este é um projeto inovador do reitor e me sinto muito honrada de estar fazendo a abertura desse momento. Formação de professores universitários é muito raro nesse país. Acho que talvez 3 ou 4 vezes eu tenha participado de um evento com essa característica. Há professores universitários presentes, sempre nos seminários, nos congressos, nas conferências, mas não é especificamente voltado a eles. E a minha proposta aqui com vocês é nós conversarmos como colegas universitários. Meu currículo está um pouquinho diferente. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que eu sou aquariana e, como toda aquariana, eu sou uma aventureira, então eu já percorri esse país
do Iapoque ao Chuí inúmeras vezes. Fui aos lugares mais recônditos desse país. E essas questões que o Cláudio acabou de colocar, elas são realmente muito sérias. Nós sabemos que há muitos anos, há muitas décadas, né, este é um problema que assola a educação, falta de verbas e falta de um posicionamento sério em relação a isso. E né, nesse meu percurso todo, eu tenho muita vivência, muita história para contar. Eu fiz aniversário dia 6 de fevereiro, depois eu quero parabéns. 7,5, 75 anos, dos quais 57 como professora. Interessante a inversão, né? 75 e 57. E eu fiz uma trajetória que provavelmente muitos fizeram aqui. Eu fui professora primária, inicialmente, enquanto fazia faculdade de letras, não de matemática. Eu não sou boa em matemática. Enquanto eu fazia universidade de letras, né, para pagar os custos, inclusive, dos estudos, eu licionava pela manhã no primário. Licionei praticamente todas as turmas do primário. Na mesma escola, passei a coordenadora pedagógica. Depois fiz dobradinha ainda com a escola estadual. Depois dessa experiência é que eu fiz um pós-graduação, já formada em letras, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Houve uma razão para eu fazer o mestrado que eu fiz, que foi em avaliação educacional. Eu me formei, na época, em 1980, a segunda mestre em avaliação educacional do país. Só havia essa área de pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade Federal do Espírito Santo. E eu fiz, na verdade, um mestrado um tanto quanto rápido, até em função de questões familiares, e por isso acabei iniciando nessa área muito cedo. Desde 1984, 85, depois eu ingressei na Universidade Federal por concurso. Eu venho, então, formando educadores em avaliação. Não há como falar de avaliação sem falar em educação. Fico muito feliz que se vocês estejam iniciando um seminário discutindo avaliação. Porque a avaliação está presente em todas as nossas ações. Não há como educar sem avaliar. Não há como avaliar, na concepção que eu defendo, sem uma educação séria, sem uma educação ética, sem uma educação que forma para a vida e não para passar numa prova ou outra. A escola da educação infantil, a universidade, é o único lugar que pertence verdadeiramente àquela pessoa, aquele aluno que ali está. Este é o lugar dele, para ele, por ele. Não é? Nós, principalmente os adolescentes, eles são destinatários da ação de vocês, fortemente. Eles são aqueles que vão sofrer, né, e vão passar para o aluno tanto os conhecimentos como os valores que vocês desenvolvem na universidade. Para o jovem, a escola é vida.
ele passa mais tempo na escola do que fora, e é um lugar que se constitui deveria se constituir ao menos em um arrimo, né? Um lugar de segurança, um lugar de não punição, de acolhimento, de respeito, de participação, de socialização. Nós, graças a Deus, nós vimos durante a pandemia o quanto a escola fez falta para os nossos alunos, porque até a pandemia se falava muito que a escola iria acabar. Nós teríamos cursos à distância, porque a escola não fazia mais sentido. Com essa nova geração, nós teríamos a tecnologia predominando. Não aconteceu isso. Os alunos pediram escola. Eu quero escola, eu quero amigos, eu quero meu ambiente, eu quero universidade presencial, eu quero professor perto de mim. E nós vimos muito bem o quanto esse espaço se constitui na vida deles. Quero contar então um pouquinho para vocês de como eu cheguei em avaliação e por que eu cheguei. Eu já tinha 15 anos de experiência no magistério quando eu fiz pós-graduação. Na nossa época, a experiência no magistério era fundamental, era um título altamente considerado para se entrar no curso de mestrado. Poucas pessoas entravam num curso de mestrado sem ter experiência pedagógica. Eu quero que vocês pensem nisso, porque, como eu sou da pedagogia, eu sei muito bem que muitos professores que falam sobre a escola, sobre a educação infantil, sobre criança, nunca estiveram com crianças, nunca estiveram na escola, nunca frequentaram a educação infantil, são pedagogos de gabinete. E estar na escola é crucial para nós percebermos quem é esse aluno, como é essa geração e como nós vamos trabalhar com ela. Ao final do curso de letras, eu participei da correção de redações para o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a avaliação sempre me incomodou, porque eu era, na escola em que eu lecionava, eu era professora, regente de turma e coordenadora pedagógica. Então, eu convivia com os problemas de um aluno por vários âmbitos. O que os pais, a família se referia a eles, como eles se comportavam na minha sala de aula como professora de português, como os outros professores ouviam, e havia sim uma dissonância, uma discrepância enorme. Ou seja, cada um de vocês, cada um de nós, vê o aluno de um jeito diferente. Quando eu participei da equipe de correção de redação do vestibular, a questão da subjetividade, a questão da variabilidade na correção de uma tarefa, a questão da personalização do ensino, a questão do olhar individual do professor sobre cada tarefa, que era muito diferente do outro, apareceu de uma forma muito violenta. Uma mesma redação no vestibular recebia, naquela época, notas 0, 5 e 10, a mesma redação. Porque gostei ou não gostei do tema. Essa era a questão que fazia isso acontecer. Gostei ou não gostei do tema. A ortografia é mais relevante para mim do que para o outro professor. Ele fugiu
ao tema principal. Então, essa variabilidade mostrava a grande subjetividade presente na avaliação, que vinha em prejuízo muito grande aos candidatos de vestibular. Essa foi uma das razões que me levou a fazer o curso de avaliação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma época conturbada. Professores universitários raramente têm formação pedagógica, mas os professores da licenciatura. Quem nunca teve nenhuma formação pedagógica aqui? Levante o braço. Por favor, com coragem. Todos usaram desodorante, eu acho. O curso mais difícil de trabalhar com essas teorias é o curso universitário, porque eu sou mãe de um médico que é professor do ensino. Ele nunca ouviu falar de educação. Então ele concluiu o seu curso de medicina e foi dar aula. Gosta de dar aula. O engenheiro que gosta de dar aula. O advogado que gosta de dar aula, mas que nunca teve nenhuma formação. Quando eu retornei do curso de avaliação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, o primeiro grupo com que eu trabalhei, curiosamente, foi um grupo de professores universitários da PUC em formação em metodologia do ensino superior. Foi um enorme desafio, porque eu estava introduzindo a teoria de avaliação mediana. O que significou isto? Dos anos 80, os anos 2000, a teoria da avaliação deu saltos enormes. Vários teóricos, a partir dos anos 70, tratam de melhorar o processo avaliativo, de criar novos modelos teóricos. E esses modelos teóricos, eles, embora da grande maioria de educadores americanos, norte-americanos, eles vêm influenciar decisivamente a ação pedagógica de vocês. Seja por modelo, seja por ouvir falar, seja por teorias subjacentes a outras áreas, eles influenciam toda a nossa ação. Eu vou dizer algumas expressões e vocês vão me dizer se as conhecem. Avaliar é ver se os objetivos foram alcançados. Avaliar é isso para vocês? Avaliar é julgar o valor dos resultados alcançados, principalmente dos mais relevantes. A avaliação exige feedback. Nós precisamos fazer recuperação terapêutica. Hoje a BNCC fala em recuperação paralela. Essas teorias são até os anos 90. Com Tyler, com Scriven, com Staffelbein, que influenciam, inclusive, as leis educacionais. Acho que ninguém aqui é do meu tempo, mas eu cheguei a fazer avaliação por objetivos, que é uma sugestão do Tyler, onde nós recebíamos do gabinete de supervisão uma lista de objetivos e tínhamos que preencher todos os objetivos que o aluno havia alcançado, muitos deles que nós não sabíamos nem o que significavam. Eram 100 objetivos a cada bimestre, a cada trimestre, a cada semestre. Esse avanço teórico em avaliação, ele não chega ao Brasil consistentemente. Ele chega ao Brasil de forma superficial, principalmente através de Benjamin Bloom
exatamente a visão de avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Já ouviram essas expressões? E esse modelo teórico do Benjamin Bloom é comportamentalista. É da década de 80. Professor de ensino, aluno aprende. Se o aluno não aprendeu, é problema dele, porque o professor ensinou bem. Então, o papel do professor é fundamental. Eu dou uma boa aula, eu faço um bom planejamento, eu elaboro as minhas provas com muita seriedade, muita consistência. Se o aluno não aprendeu, não é problema meu. Essa visão, essa concepção, ela está arraigada nas escolas até hoje. Nós sofremos essa influência até hoje. A universidade é a mais resistente a avançar, apesar de que as universidades mais avançadas do mundo já ultrapassaram há muitas décadas esse modelo. O modelo do ensino, verifico e atribuo uma nota ou um conceito. É o modelo clássico dos anos 70 e 80. Vocês vão me perguntar, e há como fazer diferente? Durante o meu curso, dois teóricos mexeram muito com a minha concepção de educação e de avaliação. Não há como ser diferente. Um deles, James Boston, que foi bastante revolucionário na época, monta toda a sua teoria com base no seguinte princípio: cabe ao avaliador, cabe ao pesquisador descobrir o mundo, mas cabe ao avaliador torná-lo melhor. 1980. Pense um pouquinho o que isso significa. Cabe ao pesquisador descobrir o mundo, mas cabe ao avaliador torná-lo melhor. Na defesa do Popham, ele diferencia pesquisa e avaliação. Pesquisa é constatar uma realidade, um fato, descrevê-lo. Avaliação é apontar soluções, tomar decisões para que este fato, que não me agrada, venha a melhorar. Então, o avaliador passa a ser participante da ação avaliativa. Isso é uma revolução na avaliação. Como que eu sou partícipe? Na década de 90, quando eu trabalhava com os professores diziam, mas eu tenho a ver com a aprendizagem do aluno? Então, são as primeiras questões que surgem, não apenas pela teoria da avaliação, mas principalmente pelos teóricos que influenciam as teorias de conhecimento. A questão que precisa iniciar essa conversa é o que é de fato aprender. Quando nós trabalhamos com avaliação, nós trabalhamos com aprendizagem. E o que envolve a aprendizagem? Um teste escrito revela a aprendizagem. Entram aí as teorias de Piaget, as teorias de Edgar Morin, as teorias de Vygotsky, as teorias de Paulo Freire. A aprendizagem é muito mais ampla e envolve o sujeito nas suas várias dimensões de conhecimento. Não há como verificar a aprendizagem por um computador. Porque a aprendizagem envolve originalidade, participação, responsabilidade,
espírito crítico, envolve discernimento, envolve descentração. E é um pouco disso, então, que nós vamos conversar. Quando eu iniciei a trabalhar com professores universitários, na PUC, em primeiro lugar, havia então esse princípio. Nenhuma inovação pedagógica, a partir principalmente dos anos 90, e que trazia influência de vários teóricos do conhecimento, revolucionando a visão comportamentalista até então, trazendo para dentro da educação o construtivismo, o interacionismo, toda a visão dos 7 saberes do Edgar Morin, uma outra visão de conhecimento muito mais amplo. Ficou claro para todos os educadores que nenhuma inovação pedagógica poderia ignorar o sistema de avaliação ou contorná-lo, porque é a partir do meu juízo de valor que eu vou definir o percurso de um estudante. Eu defino a vida dele. Eu estabeleço se ele segue ou não segue, eu defino quem ele é, como ele é, ou seja, é o professor que estabelece os rumos da sua progressão na escola, da educação infantil à universidade. Mas a universidade ainda é a mais resistente de todas. Eu dizia para os meus colegas universitários, ao trabalhar com eles, eu dizia para os meus colegas universitários ao trabalhar com eles, Sara, tu achas que uma outra concepção de avaliação mais ampla e que envolva a formação moral chegará à universidade? E na minha concepção, a mudança na pedagogia e na avaliação não chegará ou não está chegando à universidade pela formação dos professores. Está chegando porque os alunos que viveram uma outra realidade escolar estão chegando lá. Uma faculdade de Direito de Porto Alegre pediu que eu fosse conversar com os professores, porque 50% dos alunos se evadiam na metade do primeiro semestre. Os professores entravam com tantas exigências de pesquisa, de textos, de monografia, principalmente pesquisa na biblioteca, exigiam determinados conhecimentos que o ensino médio não havia desenvolvido. A dificuldade era tão grande que eles se evadiam. Na época eu dizia assim, qual ensino médio tem uma biblioteca tal como uma universidade? Um aluno que ingressa na universidade é instruído a lidar com uma biblioteca? Sabe como procurar o seu livro, o seu texto, a pesquisa que lhe interessa? Existe uma disciplina que o forme para isto? Então ele era jogado às traças, né? Era jogado aos leões e se evadia. Por quê? Porque toda a dificuldade que está aquém da minha possibilidade, ela cria uma lacuna insustentável. O progresso do aluno em qualquer disciplina depende do acompanhamento do seu raciocínio e das suas dificuldades, e que são diferentes para cada um. Nós somos professores diferentes
E eles são alunos diferentes, eles são pessoas diferentes. O que cada um de vocês aqui dentro hoje sabe? Qual é a sua área de conhecimento que eu não consigo acessar? Qual é a sua experiência profissional? Como é a sua postura de vida? É rígido? É benevolente? É amigo do aluno, entre aspas? É duro com o aluno? É aquele professor que nenhum aluno quer, porque nós sabemos que os alunos entram com tais expectativas. Isso faz parte da educação. Nenhum outro profissional lida com gente como nós lidamos. E o juízo de valor, ele vai definir a minha ação. Ele vai definir o que eu desejo para esses alunos e como eu vou me relacionar com eles. A tal ponto que um dos nossos colegas, num determinado momento, deixou esse depoimento. Ele disse: nós sabemos quando um aluno não sabe, mas não sabemos o que ele não sabe, desde quando ele não sabe, por que ele não sabe. Mas aí entra a questão que eu defendo da importância do papel do professor no processo, ou seja, não sabe como fazer para ele aprender. Então, este como fazer é que vem mudar tudo, porque não é dar aula de novo, não é ensinar novamente, mas é desafiar cognitivamente de acordo com a natureza da dificuldade em questão. Eu vou colocar isso de uma forma menos acadêmica. A questão do julgamento de valor é que nós não vemos nunca. Eu trabalhei muito tempo com a caixa preta. Eu tinha uma caixinha preta colada, cheia de objetos dentro, e eu disse que eu passava essa caixa por entre os professores e pedia que eles dissessem o que havia na caixa preta, o que havia dentro da caixa preta. Muitos deles tentavam furar a caixa, abrir a caixa à força, sacudiam, balançavam, discutiam. E muitos deles davam respostas lógicas, a parafusos, a pregos, a borrachas, né? Professores já pensam nisso, apontadores, etc. Respostas lógicas. Mas nenhum dizia, por exemplo, que poderia haver um gato dentro da caixa, a não ser que fosse um gato de juderia. Ou seja, até onde vai o nosso olhar? As nossas hipóteses sobre a não aprendizagem, que o aluno ainda não compreendeu, ainda não entendeu, são muitas vezes lógicas. As hipóteses que nós levantamos sobre eles são muitas vezes verdadeiras, mas muitas vezes não são. Muitas vezes o que nós vemos no aluno não é o que ele é ou o que ele sabe. Nós não temos como vê-lo. E é a grande complexidade do processo educativo. Nós temos de trabalhar com pessoas que nem sempre nós conhecemos, não conhecemos suas histórias de vida, não conhecemos seus projetos, não conhecemos suas necessidades, não conhecemos suas faltas, não conhecemos seus interesses. Não sabemos que lacunas ficaram ao longo da sua trajetória escolar. E todos eles estão aprendendo sempre. Nesse momento, vocês aqui sentados nesse momento, estão aprendendo. Alguma coisa estão aprendendo. Com certeza não estão aprendendo aquilo que eu imaginaria que vocês aprendessem. Mas alguma diferença esse momento está fazendo.
Seja porque está sentado um ao lado do outro, seja porque estão criticando, seja porque estão com fome ou com sono, seja porque estão pensando na caminha lá gostosa onde gostariam de estar dormindo, mas de alguma forma esse momento faz diferença. E nós fazemos sempre diferença nos alunos. A questão é que diferença fazemos, para melhor ou para pior. Para torná-lo protagonista de sua própria aprendizagem ou para obstaculizar o seu processo. E nós sabemos que ele não vai aprender apenas ouvindo hoje. Hoje nós sabemos disso. Aí o aluno aprende a partir dele, a partir das oportunidades de conhecimento que ele recebe. Portanto, vocês imaginem as oportunidades de um aluno de escola pública de periferia versus a oportunidade de um aluno de escola particular, né? Ele aprende a partir das oportunidades que a educação lhe oferece e aprende na problematização, aprende no desafio cognitivo, e essa é a tarefa do professor. Só que o desafio cognitivo, ele tem que estar adequado à natureza do conhecimento em questão. Que natureza é essa? Então, eu pensei em trazer para vocês desse curso de formação de professores, do qual eu participei, 3 dos muitos casos que eu acompanhei. Eu acompanhei tanto os professores universitários da PUC, quanto acompanhei ao longo de 3 anos o que nós chamávamos de PAI, Programa de Avaliação Educacional, para os professores ingressantes na Universidade Federal na década de 90, porque era um decreto federal que nenhum professor que passasse em concurso poderia dar aula sem ter uma formação em metodologia do ensino superior. Era um programa intensivo, 15 dias iniciais, com várias palestras, conferências e ensinamentos e leituras, depois um semestre, 4 meses de grupos acompanhados por professores de diferentes áreas. No meu caso, eu acompanhava os professores que haviam escolhido a prática em avaliação. Trabalhei com professores de todas as áreas. É muito interessante perceber que os professores das ciências exatas são os que percebem muito rapidamente a lógica do processo mediador e desenvolvem muito facilmente, inovam muito facilmente os seus processos pedagógicos. Uma experiência que vai iniciar a nossa conversa foi com a professora Vera, da disciplina de Cálculo 1 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tinha como história 80% de reprovação dos alunos. Acompanhamento gradual foi o que a Vera aprendeu. E a partir dessa experiência, a Vera foi fazer doutorado em educação. Foi ler livros que nunca havia lido como professora universitária, sobre teorias de conhecimento, o que significa aprender. Aprender significa responder o que é muito básico, é muito superficial o aluno responder a uma pergunta num teste escrito. Ele é muito mais do que isso.
porque ele precisa ser pesquisador, ter iniciativa, ser protagonista da sua própria superação. Tá? E é um desafio muito grande que nós temos como professor universitário. Então, o que a Vera descobriu? Que notas e médias são superficiais, arbitrárias, genéricas. Elas não dizem nada. Mais ainda, gente, eu fiz numa disciplina no curso de doutorado em que o tema era construtivismo. E nós devíamos, como alunos, fazer uma monografia sobre um determinado tema. Nós passamos 4 meses fazendo a monografia sobre um determinado tema, sem nenhuma orientação do professor que se dizia construtivista. Nenhuma orientação. Num determinado momento, nós resolvemos trocar o trabalho uns com os outros, para que uns e outros pudessem dar opiniões, dar dicas, dar sugestões, porque nós não sabíamos mais como continuar. Esse professor foi atribuir o nosso conceito em setembro do semestre seguinte. Reprovou algumas alunas e não admitiu que ninguém discutisse o conceito que ele havia atribuído. Ou seja, ele não só não orientou, como atribuiu um conceito sem justificativa. É muito fácil, eu posso atribuir qualquer nota a vocês aqui dentro. Uma nota 4, eu vou atribuir uma nota 2 aqui, porque ela está mexendo no celular. E nem me ouviu, agora baixou para 1. E se ela vier me perguntar, mas Jussara, tu estás me atribuindo nota 1? Por que, Jussara? Tu achas que eu não aprendi nada até agora? Tu achas que porque eu mexo no celular eu não estou te ouvindo? Eu sou como Napoleão, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. E pode ser, não é? Pode ser. Se vocês me perguntarem por quê, eu vou me apertar. Porque o conhecimento não é quantificável. Ele precisa ser descrito. Ele precisa ser desembrulhado dessa fórmula que nós viemos usando há muitos anos. Vocês imaginam que quando eu comecei trabalhando com avaliação, professores alfabetizadores atribuíam notas no primeiro bimestre? Vocês imaginam como um professor alfabetizador poderá atribuir uma nota a um aluno que está em processo de alfabetização? Ele está em processo de alfabetização. Eu sou da época ainda da cartilha Caminho Suave, e depois os livros da Débora Pádua Mello Neves, de estudos sociais e assim por diante, tudo muito classificado. A minha mãe deu aula para ensino infantil também usando cartilha suave e pegou na década de 80 a mudança em São Paulo para Emília Ferreiro, com o método construtivista. E o que ela percebeu na experiência dela é que essa passagem de um modo para outro, ela não significou melhoria na qualidade do ensino. Resumindo, um professor que usasse bem o método da cartilha suave alfabetizava o aluno, às vezes, muito mais rapidamente do que o que pegou a Emília Ferreiro num curso da Secretaria de Educação. E isso na escola criou um problema, porque você perdeu um padrão. E nesse sentido que você está dizendo, da avaliação tradicional para a avaliação formativa, pelo menos na experiência minha com a minha mãe, ela conseguia sempre
teve a sorte de pegar as salas que nenhum professor queria. Então a variedade dos alunos era muito grande e ela, perceptivelmente, ela tinha essa noção de, às vezes, o aluno que aparentemente não estava prestando atenção era aquele que estava absorvendo melhor o conteúdo do que aquele que estava sentando na frente e aparentemente prestando essa atenção. Agora, esse tipo de subjetividade que a gente tem que ter para fazer uma avaliação formativa e não tradicional, ela dependeria de uma metodologia que a gente não tem nem para tradicional. O professor universitário, eu posso estar enganado, nenhum de nós teve formação para ensino universitário, mesmo quem fez licenciatura. Então, como é que a gente poderia fazer, e ainda incluindo mais duas variáveis, né? Os exames do ENAD, que são muito objetivos, e que, para preparar o aluno para a ENAD, como as escolas particulares fazem hoje, você tem uma avaliação tradicionalíssima, né? Muito objetiva. E uma outra questão é essa mudança epistemológica em que a resposta tem muito menos valor do que a pergunta. Porque qualquer criança hoje consegue te responder por um aplicativo de inteligência artificial no telefone. Então, essas duas variáveis, como é que podem ser agregadas na questão da avaliação formativa? Cláudio, eu não uso expressão formativa. Primeiro, queria só fazer esse parênteses. Por que eu não uso avaliação formativa? A avaliação formativa, ela se origina de Michael Scriven, que criou um modelo para avaliação de projetos e currículos. O modelo teórico dele de avaliação não é para sala de aula, não é para aprendizados da sala de aula. Benjamin Bloom se assessorou, ou seja, tomou a teoria de Scriven e trouxe para a sala de aula. Muito mal trazida, eu diria. Ele formatou a teoria, porque a avaliação diagnóstica formativa e somativa, ela não tem um tempo definido no processo, não é? E os professores passaram, eu vou ser rápida, depois eu entro na tua questão, os professores passaram a entender o diagnóstico como no início do processo, e aí nós passamos a aplicar pré-testes e pós-testes, né? Terríveis. No início do processo, a formativa, então, eram as várias tarefas que o aluno fazia ao longo do processo, às quais se atribuía notas e se somava. Portanto, 3 mais 4 mais 8 dava média 5, 8 mais 4 mais 3 também. Embora evoluindo ou não evoluindo, ele tinha a mesma média e iria para uma recuperação terapêutica. Então, essa era a avaliação formativa, e a avaliação somativa era a análise final do professor sobre aprovado ou reprovado. Essa não é a teoria de Michael Scriven. E aí eu entro na tua questão. Qual é o método Emília Ferreira? Nunca existiu um método Emília Ferreira. Existiu uma educadora que trabalhou com a questão epistemológica da avaliação. Ela, nos seus estudos, ela mostra como uma criança evolui no seu processo de alfabetização da etapa pré-silábica, silábica, alfabética. Ela ficou muito brava numa ocasião em que eu estava sentada junto com ela num seminário, quando falaram o método Emília Ferreira. É o mesmo que falar no método Piaget ou método construtivista. Não existe isso. O que revolucionou, o que causou todo esse auê, foi justamente o professor mal preparado, sem leitura sobre o assunto, sem compreensão sobre uma pesquisa extremamente séria, formatar isso em processos de sala de aula. Então, realmente, Cláudio, eu vivi isso, e no Colégio Bom Conselho, onde eu era coordenadora pedagógica,
houve um auê, porque se desconstruía o que havia, sem formar os professores para o novo, para as novas teorias, para a nova compreensão. Há muitos hoje teóricos em alfabetização que dizem não há um método de alfabetização, há um processo de alfabetização, há vários métodos de alfabetização. E esses métodos, eles realmente vão ser um misto de várias orientações teóricas que se tem. Agora, tu tocaste no calcanhar de Aquiles. Aonde está, e eu pergunto para vocês, nos cursos de licenciatura, quantas disciplinas vocês oferecem sobre a alfabetização? Durante quanto tempo uma professora que sai da universidade estuda a alfabetização? Na Faculdade de Educação da URGS era um semestre em que as alunas liam sobre os métodos tradicionais. Vovó viu a uva, sei o que mais. Liam sobre Emília Ferreira, liam sobre Piaget, e quando chegava na hora de desenvolver um processo de estudar metodologia da alfabetização, não havia mais tempo, havia acabado a disciplina. Então eu orientei professoras alfabetizadoras que não tinham nem ideia como começar. E com quem elas aprendem? Com quem vocês aprendem quando entram na universidade e não sabem nada? Com quem vocês aprendem? Com quem? Professores mais experientes. Vocês vão em busca dos professores mais experientes, muitas vezes os mais conservadores. E que dão certo, não é? Eles dão certo. Eles são ótimos professores. A gente chamava na Faculdade de Educação as vacas sagradas, né? São ótimos professores, não é? Nós aprendemos com os professores que nós gostamos. Nós seguimos o modelo deles. Mas, Cláudio, deu certo, ou seja, Eva viu a uva, deu certo. Nós tínhamos na década de 90 70% de reprovação no primeiro ano. Tu vais dizer, eles avançaram, né? Sim, eles não reprovam no primeiro ano. Tá certo não reprovar no primeiro ano, porque senta na mesma classe uma criança que nunca foi para a educação infantil e a outra que vem da vila, e essas crianças são comparadas. O mesmo acontece na universidade. Senta na classe de vocês um aluno que veio de uma escola particular das melhores de Roraima e um aluno que vem de uma escola estadual péssima, senta na mesma classe e vocês comparam via avaliação. A avaliação é comparativa. E nós não temos consciência desta comparação. Não, a gente não pode partir do princípio de que o aluno cursou o ensino médio, então está preparado para a universidade. O problema não é meu, ele tem que chegar sabendo. E se não chegar sabendo, o que acontece com ele? Então, é compromisso de cada professor, e eu digo isso no ensino fundamental, os países que avançaram, eles não reprovam na educação básica. E eu sou absolutamente a favor da não reprovação. No meu entendimento, um indivíduo brasileiro, uma criança brasileira, um jovem brasileiro, tem o direito de permanecer na escola ao longo de 8 anos. E, se possível e preferencialmente, ao longo de todo o dia. Eu não tenho direito, como professora, de dizer para alguém: tu é burro, então tu não cabe nessa escola, e mandá-lo para o tráfico, para a mendicância, para a miséria. A escola é direito da criança e compromisso do professor.
Ele não tem que estar preparado para a escola tem que estar preparada para ele. O aluno de ensino médio não tem que estar preparado para a universidade. A universidade tem que estar preparada para a diversidade. Eles vão chegar diferentes, eles vão chegar conhecendo coisas diferentes, eles vão chegar com atitudes diferentes. É o professor que tem que estar preparado para isso. Aí você diz, mas se nem está formado na avaliação tradicional, terá condições de mudar essa avaliação? Melhor quando não está formado na avaliação tradicional. Porque os mais resistentes a uma mudança são justamente os mais tradicionais. Porque dizem, não mexe na minha avaliação. Eu sei que é difícil. Vocês devem estar pensando nisso agora. Não mexe na minha avaliação. Deu certo até agora, está certinho, eu tenho o meu planejamento feito para todo ano, eu tenho as provas estabelecidas para o ano todo, eu já sei qual é a média que os alunos tiram, eu já imagino mais ou menos as dificuldades que eles vão ter a cada etapa do conteúdo que eu desenvolvo. Não mexe, não mexe. Eu sei fazer assim, eu não preciso nem fazer planejamento mais. Eu tinha um colega que dizia, o problema é o seguinte, o aluno entra na universidade sempre com a mesma idade. E o professor tem 10 anos mais, 11 anos mais. Então ele está tão acostumado com aquele processo que ele desenvolve, que ele não vê mais a dificuldade do aluno jovem. E os professores jovens são os que melhor dialogam com os alunos. Porque quando eles vão ensinar determinada área, determinada noção, eles se complicam todos, eles têm dificuldade. E então, ao ensinar, eles descentram, ou seja, eles são capazes de ver por onde eles têm que trabalhar. Porque o processo avaliativo, ele está no ainda. O aluno está na escola, está numa universidade, num curso de 4 anos, e ele ainda não aprendeu algumas coisas. Mas é o coletivo dos professores que precisa trabalhar com essas falhas mais decisivas, mais definitivas, assim como o ensino médio e o ensino fundamental precisa trabalhar com essa com essa visão longitudinal. A avaliação é de caráter longitudinal. Um professor complementando o outro. Da mesma forma, o professor de uma disciplina complementando de outra. Eu digo assim, eu não sou professora de português. Eu sou professora. Eu não sou professor de geografia. Eu preciso dar conta. Ao ensinar geografia, eu preciso dar conta do português, da matemática, da visão de ciências sociais, da visão de educação ambiental. Eu não sou professor de geografia, eu sou professor e eu preciso ampliar a minha visão, porque este aluno, ele não está só na minha aula, ele passa por todas as outras e senta na minha classe. Então ele vem com várias questões, várias interrogações que acabam se transformando em questões que nem ele mesmo sabe fazer. Então, Cláudio, realmente a alfabetização, no papel que tu assumes hoje, eu te desafio, analisa no curso de pedagogia quanto tempo as professoras que se formam aqui têm de formação de métodos, de processos de alfabetização. Porque é a maior lacuna que nós temos na nossa escola. Os professores não sabem alfabetizar. E aprendem com os outros professores mal aprendidos. Muito obrigada. Eu vou continuar. Segundo exemplo, e eu estou abrindo sim para perguntas, se quiserem, uma disciplina de patologia.
A natureza era outra. Uma disciplina de memorização, nomes complicados, toda uma cadeia hierárquica de conhecimentos que precisa ser construída, e se essa cadeia se rompe, o aluno, o estudante não entende mais nada. E justamente um professor que se chamava Cláudio estava no nosso grupo de formação e disse: Jussara, eu não consigo, eu tenho muita evasão, eu tenho 60% de reprovação, eu não sei como fazer diferente, eu já tentei de tudo, já tentei dar uma aula mais dinâmica, já tentei trazer outros recursos, não consigo. A proposta do grupo que discutiu com ele partiu de um princípio: é muito difícil o que eles aprendem, é muito difícil. E como eles deveriam aprender? Ele diz: através de muita leitura. É memorização, né? Através de muita leitura, muita pesquisa, muita troca de ideias. Então nós propusemos ao Cláudio que mudasse o seu processo. Qual era o processo dele? Dava uma aula, na aula seguinte ele trazia uma leitura para os alunos fazerem durante a aula e fazerem perguntas a ele, e na terceira aula uma prova, uma primeira prova, a qual ele atribuía também um conceito. Nós sugerimos ao Cláudio que ele invertesse. Ele passou a trazer a prova na primeira aula. 10 questões sobre temas que os alunos nunca tinham ouvido falar. Sobre essas 10 questões, ele sugeria uma bibliografia, revistas acadêmicas, textos, e ele próprio trazia o material para a sala e se colocava à disposição como um documento vivo, para que os alunos pudessem responder as questões que ele havia proposto. Após essa parte de os alunos responderem as perguntas que ele havia feito, ele levava as perguntas, as respostas deles para casa e fazia outra prova, então, outro teste, outra tarefa, com questões similares a que ele havia proposto inicialmente. Com isso, no primeiro semestre, ele mudou de 60% de reprovação para 90% de aprovação. E, para surpresa do Cláudio, os alunos foram além dele. Ele ficou assustado porque ele teve que estudar questões que ele não imaginou. Os alunos foram ler revistas, foram buscar no Google, foram buscar materiais que ele não havia previsto. Então, ele não dava conta do recado. E ele teve que começar a estudar mais. Então, foi uma reviravolta muito significativa para ele, sem mudar o seu fazer. O que eu quero dizer para vocês: mudar a avaliação não significa mudar o que se faz. Significa pensar diferente sobre o que se faz. Se pode fazer a mesma coisa, mas é preciso pensar por que se está fazendo isso. Se isto vem em benefício do meu conhecimento sobre esse aluno e da sua melhoria de conhecimento, ou se vem em prejuízo dele. O que eu vou fazer depois? A mediação está no intervalo entre o que eu vejo e a minha intervenção pedagógica. Ação pedagógica, reflexão crítica e intervenção. Por que eu faço isso? Por que eu proponho essa nova tarefa? Por que eu dou essa aula de uma outra forma? Por que eu mudo a metodologia? Por que eu trago um outro desafio? Ou seja, sem inovar, eu não vou evoluir. Fazendo a mesma coisa, dando a
aula, repetindo a minha aula, dizendo para o aluno estudar a minha aula, eu não vou acessar a dificuldade de raciocínio dele. Porque é uma questão, a avaliação é uma questão epistemológica. O que é epistemológica? É a trajetória do raciocínio que o aluno faz para conseguir construir um determinado conceito. E a trajetória que cada um faz é completamente diferente. Pode ser completamente diferente. Então eu preciso me aproximar. Acessar verdadeiramente eu não vou, porque o aluno é uma caixinha de mistérios. Eu não vou acessar plenamente o seu raciocínio, mas se eu perguntar mais, dialogar mais, olhar com mais atenção o que ele responde, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, como ele é, como ele convive, como ele se relaciona, eu vou me aproximar da sua forma de aprender. Eu vou ter melhores condições de pensar, esse é o jeito de lidar com ele, né? Eu tenho outra maneira, e se, por exemplo, o processo do Cláudio não desse certo, vamos buscar outra maneira de fazê-lo. Eu tive um professor, um professor de engenharia, nesse mesmo grupo, que, interessado pelo processo do Cláudio, ele passou a fazer isso na engenharia. Só que ele tinha um outro colega da mesma disciplina que não acreditou no que ele estava fazendo e disse que ele não daria conta do conteúdo. Eu não vou dar conta do conteúdo. Tu não vai dar conta do conteúdo. Tu vai ver que eu vou léguas além e tu não vai completar todo o conteúdo, a preocupação do Enarte. Eu não vou completar todo o conteúdo. O professor vai ou não fica, né? Ele vai, mas quantos ficam para trás ele não sabe, né? E esse professor, tu não vai conseguir completar o conteúdo. E ele teimou com o colega e disse, então vamos fazer como na pesquisa, uma pesquisa experimental. Faz teu método, segue teu método, eu vou inovar, eu vou fazer como eu estou propondo. Eu vou colocar questões para os alunos, para eles tentarem resolver, vou indicar os materiais onde eles têm as respostas, vou me colocar à disposição deles e depois vou fazer a tarefa novamente. E este professor de engenharia, ele ultrapassou em muito o conteúdo do colega. Ele mesmo se surpreendeu. Eu não estou contando para vocês aqui nada que não seja verdadeiro. Porque quando o professor descobre que aquilo que ele faz ajuda, dá resultado, ele não deixa mais de fazer, ele não volta atrás. A Vera teve, a professora de matemática, ela teve uma aluna que era terceiro ano repetente, ela não conseguia continuar no curso pela repetência. Em outubro, a Vera começou esse processo comigo em agosto. Em outubro, essa menina sumiu da universidade, não voltou mais. A Vera telefonou, foi atrás dela, pediu que trouxessem para conversar para os colegas. Ela veio e conversou com a Vera e disse para a Vera, mas estou reprovada, eu já vi pelas tuas anotações, pelas faltas que eu tive, eu sei que não adianta nada. A Vera disse, não é assim. Tu ainda estás em processo e eu vou te buscar para tu acompanhares dos colegas. Então, a Vera passou a dar mais atenção para ela, na própria sala de aula, em momentos de outros trabalhos, se dispôs mesmo a fazer um atendimento individual. E apenas por esse fato, por ter uma atenção individual, por ter uma atenção própria, esta menina deu um salto muito significativo. E ela realmente acompanhou as colegas de outubro a dezembro
ela foi adiante, ela evoluiu e ela conseguiu a aprovação depois de 3 anos de repetência. Então, isto surpreende o próprio professor mais do que os alunos. Eu tenho retorno daquilo que ele faz. Qual é o que o professor de patologia aprendeu? Que o acompanhamento ele é gradativo, articulado, complementar. Pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta. Meu planejamento não pode estar pronto no início do ano para todo o semestre. O meu planejamento depende dessa turma de alunos, como eles evoluem, quais as respostas que eles me dão e que desafios eu tenho que propor. É difícil? Eu não vim aqui dizer para vocês que é fácil. Mas o difícil é vocês passarem um semestre inteiro fazendo muitas provas, corrigindo muitas provas, dando aula todos os dias que vocês têm que dar, aula anotada, alunos descontentes e uma reprovação de 30% a 40%. Isso é difícil, porque o que eu estou fazendo ali é em benefício a esse estudante tem toda a sua vida profissional prejudicada porque eu não prestei atenção, porque ele tem a sua vida profissional prejudicada. Num determinado momento eu relatei essa experiência da patologia e uma professora que estava no auditório começou a chorar. Depois ela veio me dizer que o filho dela rodou 3 vezes em geometria descritiva na PUC e desistiu de fazer engenharia. E hoje tinha uma empresa, mas não estava muito bem, e o sonho dele era fazer engenharia. Então, isso é piegas? Não. Quantos estudantes nós obstaculizamos em seu projeto de vida porque deixamos de ver no que podemos ajudar? Então, avaliar é intervir pedagogicamente. Pois não. Boa noite, professor. Eu sou o professor Jairzinho, sou do curso de Letras. E nós, pelo menos eu penso que trabalho numa perspectiva inovadora de avaliação. E também não sigo uma direção, uma teoria avaliativa, mas trabalho numa perspectiva da metacognição, do aprender a aprender. Eu vejo que muitos de nós não trabalhamos com os nossos alunos como que ele pode aprender mais, de que forma que ele pode aprender mais. Ele não aprende só dentro do contexto das 4 paredes da sala de aula, ele aprende muito mais fora desse contexto, certo? Como a senhora falou, nós aprendemos todos os dias, todas as horas, e eu acredito muito de que o erro é uma oportunidade de aprendizagem, né? E eu queria fazer uma correção do que a senhora falou a respeito de que o Brasil não vai mais do Chuí ou do Caburaí ou do Oiapoque ao Chuí. O Brasil vai do Caburaí ao Chuí. Desde 1998, uma expedição aqui em Roraima, né, identificou que o ponto mais setentrional do Brasil ao norte é o Monte Caburaí. Então o Brasil vai do Caburaí ao Chuí. É porque nós aprendemos né, isso. Muito obrigada, porque a gente está sempre aprendendo, né? Exato. Então eu queria fazer esse Caburaí ao Chuí. Caburaí. Vai ficar bonito agora como eu falo. Exato. Tá bom? Então, muito obrigado. Eu só queria dizer assim, ouvindo a senhora, ou de você, por que a senhora vê em relação à questão da perspectiva metacognitiva utilizada dentro do contexto da avaliação? Nós vamos para aí, Jairzinho. O último, na verdade, é o terceiro exemplo que eu trago para vocês de uma disciplina
de estágio em enfermagem.